Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais um Papo Te Abraça, né? O nosso programa de toda sexta-feira, às 19 horas, que vem aqui trocar ideia, né, sobre desenvolvimento, que vem debater os assuntos relevantes aqui para a região, relevantes, né, para o nosso dia a dia. E, né, não sei se vocês já perceberam, mas o Luiz, novamente, ele não pôde estar participando, né? Ele teve um bebezinho, se não me engano, acho que na segunda-feira, né? E está cuidando lá da esposa, do bebezinho. Luiz, toda a felicidade do mundo aí para vocês aí, tudo de bom aí para vocês sempre, né? E agora há pouco, né? O Rafael Pinto, ele entrou em contato comigo, né? Ele passou um pouquinho de mal agora à tarde e preferiu não participar da live aqui hoje, aqui conosco, né? O Rafael, que ele é pré-candidato a vereador aqui em Tanguá, né? Do Partido dos Trabalhadores, né? Da família de comerciantes aqui de Tanguá, e a gente ia debater o desenvolvimento local, né? Ele ia falar, sinalizar algumas questões de desenvolvimento local, mas por essa questão ele acabou não podendo estar presente hoje aqui conosco, né? A gente estima aí toda a recuperação aí para o Rafael Pinto, né, que ele possa estar melhor aí na próxima, para poder estar debatendo com a gente aqui em outro momento, né? Então, hoje aqui, a gente troca uma ideia com o professor Ítalo Malta, né? O professor Ítalo é formado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá em São Gonçalo, morador de Itaboraí, né? A gente vai conversar hoje sobre desenvolvimento regional, né? A gente vai sinalizar algumas questões também. Espero que vocês possam estar assistindo a gente aí e debatendo, né? Vocês façam as suas perguntas aí, compartilhe a live, que é importante para a gente também, né? Boa noite aí, Ítalo. Faz suas considerações aí. Boa noite, Alan. Agradecer primeiramente aí estar tendo essa oportunidade de participar daí desse bate-papo aqui, né? Falando aí sobre a nossa região, né? Falando sobre Itaboraí, falando sobre Tanguá, falando um pouco também sobre o cenário nacional, né? Espero de alguma forma aí conseguir somar um pouco aí para essa live aí da gente aí. Não, com certeza, Ítalo, com certeza você vai somar muito aí para a gente aí nesse momento, cara. A gente inicia, Ítalo, eu faço logo a pergunta que a gente sempre faz aqui a todos os participantes, né? Como você, como geógrafo, né, como professor de geografia, como você analisa o governo Jair Bolsonaro até o momento, cara? Quais as suas impressões? Na verdade, ele apresenta, né, um governo que não tem plano, né? É um governo que não tem plano. Você não tem um plano estratégico de comércio, de indústria, né? Pelo contrário, você tem um plano de desindustrialização, né? Que é a venda do que você tem de nacional para o setor estrangeiro. Né? O que é mais engraçado também nessa questão é que ele sempre se vendeu como uma pessoa nacionalista, né? Algumas pessoas, alguns seguidores dele até linkam ele com Enéas, né? Eu imagino que Enéas ele deve se retorcer no túmulo de uma forma inexplicável, né? Já que Enéas era totalmente contra essa questão de você privatizar estatais e principalmente privatizar estatais que são estratégicas, né? Como ele fez com a Embraer, né? Como ele quer fazer com o setor de energia, né? Como faz com outros setores, como telecomunicação e tudo mais. Mais ainda, quer privatizar a Casa da Moeda, né? Você entregar a produção de moeda nacional na mão de uma empresa estrangeira, né? Isso bancos também, como Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, você entregar todo esse patrimônio nacional que foi construído com o dinheiro do povo na mão do capital estrangeiro, né? Ou seja, você dá de mão beijada isso tudo para o capital estrangeiro. Isso vai totalmente contra o que ele próprio dizia pregar, né?
que era a questão de ser nacionalista, etc. e tal. Então, para mim, é a comprovação de que não há um norte no governo do Jair Bolsonaro, né? Na questões ambientais também é a mesma coisa. O próprio Salles falou, vamos passar a boiada, né? Isso aí é uma sinalização de que não é um governo, não tem um propósito de governo de meio ambiente, mas é de destruição do meio ambiente, né? Então é tudo de desconstrução. Vamos desconstruir a economia de base do Brasil, vamos desconstruir o meio ambiente, né? E por aí vai. Então, essa é a impressão que eu tenho, essa impressão que ele passa no dia a dia dele, né? Que ele, na verdade, ele não governa o Brasil, ele vai empurrando com a barriga os problemas, criando factoides para chamar mais atenção do que os problemas, né? Porque essa questão é quando... isso aí é uma crítica também que a gente tem que se fazer, tá? Sobre o que o nosso papel, que é o seguinte: teve a questão da EMA, né, que deu uma bicada nele. A galera ficou uma semana falando na EMA, que deu uma bicada lá no coiso lá. E aí a gente ficou falando sobre isso, enquanto isso estava sendo discutido, né, debaixo dos panos, por trás dos panos, sendo discutido a reforma perdão, da reforma, a reforma tributária, né? Então, a gente, ao invés de prestar atenção nas questões realmente que fazem sentido, nós acabamos dando atenção para essas questõezinhas, essas bobeiras que ele fica criando, né? A gente fica falando no Jesus da Goiabeira da Damares, né? E não presta atenção na questão do Covid, né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, eles mesmos falam, né? O próprio Salles falou isso, quando ele falou essa questão que eu falei do passar a boiada, eles mesmos estão cientes disso, né? Que quanto mais coisas imbecis eles criarem para tirar atenção, quanto mais coisas imbecis eles criarem para criar uma cortina de fumaça para os problemas do Brasil, a gente vai discutir essas bobeiras e não os reais problemas, né? Então a gente já está aí com um ano e meio, né, já de governo, que a gente continua falando sobre as bobeiras que ele fala, que não são poucas, obviamente, quase que todo dia sai uma nova, né? E a gente dá mais atenção para isso do que para a falta de uma proposta de governo que ele tem. Então, essa é a minha impressão, né? E essa é a impressão que acho que até eles mesmos têm, né, ao falar que tem que passar a mesma boiada, porque é o tempo que todo mundo está discutindo outros assuntos, né? Saiu uma matéria agora, né? Parece que ele tentou levar os militares lá para o STF, né? Tentou um golpe, né? Acho que ele só pensa nisso, né, cara? Deve ser porque ele acredita que não vai ganhar a eleição em 22, né? Ele já sabe que não vai ganhar, apesar das pesquisas apontar, né? Eu acredito que tem muita água para rolar ainda e ele não vai ganhar essa eleição em 22. Talvez ele tenha medo disso, né? E queira tentar um golpe, sei lá, né? Essa própria tentativa, essa própria insistência em falar em golpe, né, que o filho dele já falou que era só necessário um cabo e um soldado para fechar o STF, né? O Weintraub, né, falou que tinha que prender todos os vagabundos do STF, né? Isso tudo aí também é prova, mais uma vez, da falta de condições de governo. Porque se eu tenho condições de governar, para que eu vou dar golpe? Eu já sou governo. Se eu sou governo, para que eu vou precisar dar golpe? Voltou? Voltou. É uma situação incoerente, né? É uma situação incoerente. Um governo ter que dar golpe. Geralmente quem dá golpe é quem está fora do governo e quer se estabelecer no poder, né? Quando a pessoa que está no governo quer dar golpe, é porque ele não tem capacidade de governar. Ele não tem capacidade de manter o seu governo. Então ele tem que manter a força, né? Então um governo tão ruim que ele sabe disso, que as únicas formas que ele tem de conseguir governar da forma que ele quer, que é uma forma inexperiente, que é uma forma inconsequente, que é uma forma incoerente, é sendo através da força. Tá certo, Ítalo. Concordo plenamente com você, cara. Esse governo é péssimo, cara.
Então, Ítalo, vamos começar a debater aqui um pouco da nossa região, né? Eu acho que o momento corte, né, o grande corte epistemológico que houve aqui na região, cara, ligado ao desenvolvimento, tá diretamente ligado ao Comperj, cara, né? Ou seja, desde o momento que sinalizaram que o Comperj viria e se instalaria em Itaboraí, eu acho que toda, né, essa parte leste da região metropolitana ficou extremamente apreensiva, cara. Assim, você que é morador, né, de Itaboraí, né, ou seja, e vivenciou, nesse momento a gente estava até na faculdade, né, no momento que foi anunciado o Comperj e tudo mais. Qual foi quais foram os verdadeiros impactos, cara, que o Comperj deixou aqui na região, na sua visão, né? Mas, assim, logo no início, né, quando foi implementado, e agora, né? Quais são esses impactos, assim, que a gente pode fazer os apontamentos, assim, conversando aqui com a população, cara? O primeiro impacto que teve foi a questão das expectativas. Tá? Criou-se uma expectativa muito grande. Tá? Então, primeiro, os preços dos imóveis aqui dispararam. Tá? Foi um terreno que custava 2, 3 mil, a pessoa estava querendo vender por 30, 40, 50 mil da noite para o dia. Né? Então, houve uma especulação imobiliária muito forte na cidade. Tá? E alguns empresários, né, acabaram comprando essa ideia, né, puxando o que houve em Macaé, acreditando que Itaboraí se tornar uma Macaé que tem uma fonte de renda muito grande por causa do petróleo, decidiram investir pesadamente na cidade, tá, construindo prédios e mais prédios. Tá? Então, hoje você tem na 22 de Maio, que é a avenida principal de Itaboraí, uma série de prédios construídos para o Comperj. Tá? Em compensação, o que foi deixado de rastro pelo Comperj são esses prédios praticamente vazios. Alguns abandonados, né, como tem ali em Manilha, logo assim que você chega em Manilha, você vê aquele prédio ali abandonado, que era uma obra para ser do Comperj, para atender a demanda do Comperj. Você tem, chegando no Outeiro, o hotel que era Ibis, agora virou Samba também, que vive desocupado, vive vazio, né, porque a esperança era trazer o pessoal que faz turismo comercial se instalar ali para fazer negócios e ir embora. Mas como isso, o Comperj não aconteceu, está lá aquele elefante branco ali, né, sendo subutilizado. Tá? Condomínios, né, por toda a 22 de Maio também nessa mesma condição. Tá? E salas comerciais, então, ou vazias, tá? Ou, quando ocupadas, sendo ocupadas a quase que o preço de custo. Tá? Porque teve empresário que comprou, em vez de comprar uma sala, ele comprou um andar inteiro, 3 andares inteiros de um prédio. Tá? E na hora ele tem esperando alugar aquilo ali, né, e ter lucro com aquele aluguel. Só que aconteceu o quê? Não aconteceu, não teve Comperj. Então o cara ficou com um monte de sala na mão, sem ter para quem alugar. E tendo que pagar o aluguel dela. Né? E ele pagar a prestação das salas que ele comprou. Então, qual foi a solução? Alugar a preço de banana. Né? Tanto que na torre comercial daquele shopping de Itaboraí, tem salas ali, né? Teoricamente, deveria ser um endereço nobre. Né, embaixo de um shopping, com estacionamento, com toda a infraestrutura, ar-condicionado central, elevador, etc. e tal, né? E as salas ali, tem sala sendo alugada a R$300, né, por mês. Ou seja, é uma coisa que você vê uma lojinha, às vezes, de rua sendo alugada a esse valor, né, sem infraestrutura nenhuma. Né, e isso tudo vindo daí. E a gente costuma dizer que o Comperj ele trouxe muita expectativa, né? Então trouxe uma população muito grande naquele momento para Itaboraí, né? Então a desculpa que se teve aqui em Itaboraí para não ter tido um financiamento, não ter tido um investimento do poder público,
é que Itaboraí arrecadou muito, mas também tinha muita gente, então se gastou muito com essa gente nova que veio. Eu não vi como é que gastaram isso. Eu não vi, né, para onde foi todo esse dinheiro, né? Quer dizer, a gente sabe para onde foi, mas a gente não tem prova, então a gente vê as pessoas enriquecendo da noite para o dia, literalmente enriquecendo da noite para o dia, num período muito curto de tempo, né? Então a gente sabe da onde veio essa fortuna, né? Mas apontar certinho da onde veio, aí cabe ao Ministério Público, né? Enfim. Tá certo. E aí, quando o Comperj não firmou, não ficou, né, em Itaboraí, não virou aquilo que se imaginava, né, que o projeto ele foi alterado com o passar do tempo, né? As pessoas foram embora, mas os problemas que foram adicionados à cidade por conta dessa hipertrofia populacional permaneceu. Tá? Algumas pessoas não conseguiram ir embora, né? Tem gente que está em Itaboraí desde o Comperj não foi, né? Então, o dinheiro foi, mas os problemas que o Comperj trouxe na bagagem permaneceram. Então, acho que, infelizmente, o grande legado que a gente tem hoje é esse. Então, os problemas herdados, né, de infraestrutura que a gente já tinha, que foram piorados e se mantiveram. Entendi, cara. Aqui em Tanguá também houve essa especulação imobiliária, né? Eu acho que todo o leste metropolitano você teve essa corrida, né? Esse aumento dos preços dos terrenos, né? Criação de condomínios, né? Mas eu vejo que aqui em Tanguá, cara, o que ocorreu? Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande em se sinalizar o aspecto principal, o aspecto econômico principal, cara. Entendeu? Uns acham que é agricultura, outros acham que tem que ser industrialização, outros acham que é serviços. Ou seja, então a gente tem essa dificuldade. E o Comperj, cara, nesse momento, acho que embaralhou mais ainda essa observação, né? De qual é o aspecto econômico principal aqui do município. E se a gente estivesse já trabalhando em um ramo, em uma cadeia, cara, eu acho que a gente poderia ter saído um pouco melhor, né, dentro desse boom de desenvolvimento, dessa bolha, né, de desenvolvimento que foi gerado pelo Comperj, né. A questão do populacional que você colocou também é uma questão que ampliou, né, cara, as periferias, né. Você com aumento populacional, você tem um aumento, né, de problemas, né, cara? De problemas estruturais que afetam diretamente o dia a dia, principalmente em cidades pequenas, né, cara? Porque você tem um aumento de população de rua, né? Ou seja, você tem um aumento de residências sem a estrutura de esgoto, de água e esgoto necessária. Ou seja, então você acaba aumentando aí os problemas urbanos aí, né, cara? Isso tudo gerado por essa ideia de desenvolvimento, né, de especulação. Mas será que esse desenvolvimento seria, se ele ocorresse, na sua visão, ele seria positivo, cara? Porque se a gente pegar lá o exemplo da Reduc, né, cara, a gente vê que o desenvolvimento lá é brincadeira não, né, cara? É complicado, né? Quem já teve a oportunidade de ir à Reduc, né, ou próximo à Reduc, o lugar lá é muito feio. É muito feio. É um parque industrial, né? É feito para a indústria, aquela área lá. Tá? Questão de infraestrutura lá não é legal. Tá? Você vai encontrar ruas com crateras enormes no chão, tá? Principalmente também por causa do tráfego que tem, de caminhões ali, né, pesados, então acaba também trazendo essa questão. Mas benefícios para Duque de Caxias, né, com questão de todo a refinaria que tem lá, né, e todo
dinheiro que essa refinaria traz, não é algo que salta aos olhos na cidade. Tá? Entendi. Quem tem a oportunidade de ir a Duque de Caxias, não é uma cidade, você olha e fala assim, caramba, que cidade bonita para Dedéu, né? Que cidade bem organizada. Não, é uma cidade que cresceu sem ordenamento, né? É uma cidade que na periferia, que é a maior parte da cidade, né? Ainda falta muito a questão dos serviços, tá? Seja ela água encanada, seja ela asfalto, seja ela escolas com uma infraestrutura legal, seja ela posto de saúde com infraestrutura boa, né? É muito falho, é muito falho. Tá? Então não é só você ter uma refinaria que vai te trazer uma qualidade, vai trazer uma qualidade para a cidade. Tem que ter também a gerência desse bem, desse valor. Senão ele continua restrito na mão de poucas pessoas. Tá? E aí só aquela castazinha pequena de pessoas que vai ser beneficiada desse capital que está sendo gerado ali na cidade. Tá? E a minha monografia, né, ela fala justamente sobre essa questão. Né? Ela fala sobre o plano de Itaboraí, né, o plano gerência de Itaboraí, e o plano de desenvolvimento de Itaboraí, Diretor, né? e o Comperj. Tá? Porque em momento nenhum o plano diretor de Itaboraí ele leva em conta o Comperj. Então, como é que você faz, né, um projeto de cidade quando o maior efeito de mudança na cidade não é levado em consideração? Foi simplesmente ignorada a questão do Comperj no antigo plano diretor de Itaboraí. Né? Então, só isso aí já inviabiliza esse estudo. Tá? E ele foi produzido durante um período que já se tinha a implantação do Comperj na cidade. Então, ele deveria trazer essa ideia também de, beleza, nós temos um plano de desenvolvimento da cidade. E aí? A gente tem um empreendimento que pode mudar a cidade. Então, a gente tem que fazer um estudo com essa base. Né? Não, simplesmente ignoraram. Então, você, mais uma vez, deixou a ingerência tomar conta da situação. Né? Foi empurrando com a barriga. Vamos ver no que vai dar. Né? O que falta no setor, no nosso setor público, eu acho que é isso. Uma questão de você pensar a cidade a longo prazo. Você não ter apenas um plano de governo. Né? Que o plano de governo são 4 anos. Você tem que ter um plano de Estado. E aí, como é que a gente vai trabalhar na cidade? O que a gente vai trabalhar na cidade? O que a cidade vai trabalhar? Né? Nós vamos focar no setor primário, vamos fortalecer a agricultura na cidade, vamos fortalecer o setor terciário na área de serviços, vamos chamar indústrias para cá, vamos trabalhar no setor. Né? Você tem muito, infelizmente, como aqui na cidade, chegando agora, faltando alguns meses para a eleição, está colocando grama em pracinha. E não dá, a gente não pode. A cidade ela não pode ser pensada dessa forma. Né? De 4 em 4 anos, quando está perto da eleição, você fazer uma maquiagem numa pracinha e achar que aquilo ali está legal. É isso que tem que mudar no pensamento de administração pública, né? Em todos os setores, em todas as gerências, seja ela municipal, seja ela regional, né? Como no caso da nossa região aqui do leste metropolitano, seja ela estadual ou federal. Né? Por exemplo, essa questão de você pensar numa gerência regional, né? Tinha-se a ideia, né, de mais uma vez, isso geralmente acontece de 4 em 4 anos, próximo, né, um ano antes da eleição para governador, aparece o metrô de Niterói até Itaboraí. Né? Não sei se você já notou, mas de 4 em 4 anos, em véspera de eleição para governador, esse mesmo plano aparece. Né?
É impressionante. Aparece no Jornal Extra, aparece no Jornal Globo, falando que, né, tem um novo projeto, tem isso. Infelizmente, eu já vejo, desde a época que a gente estava na faculdade, né, que a gente entrou na faculdade em 2005, né, eu vejo falando sobre isso. E a gente já está em 2020. Né? Então, olha aí quantas eleições já se passaram aí, que um ano antes da eleição se fala nesse metrô. Mas tinha que ter algum meio, algum modal de transporte nossa cidade. Tá? É justamente para facilitar esse fluxo, seja ele de serviços, seja eles de produtos primários, seja de agricultura, seja ele de produtos voltados para a industrialização. Mas tem que ter o consórcio com o Leste, que foi criado para o Comperj, e que hoje em dia só existe uma sala aqui ao lado do CEP, né, o Colégio Estadual Visconde de Itaboraí. Ele tinha que pensar isso, ele tem que pensar isso. Os consórcios, os prefeitos desse consórcio, né, que pega Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, se não me engano, também tem Magé, né, Guapimirim, não me vem agora a memória de todos os municípios, mas tem que ter uma integração, né, desse nosso lado aqui da poça. Né? Outra questão também que eu acho primordial. O Ítalo caiu ali. Vamos aguardar um minuto, ele reconectar. Né? Mas o Ítalo, ele vinha falando, ele vinha sinalizando para a gente, né, questões importantes, né, no processo de desenvolvimento regional. Né? Ele vinha falando de questão de transporte, né, modais de transporte, né, porque isso talvez seja a grande luta do município de Tanguá, ao meu ver, e que essa luta por modais de transportes, ela não tem que ser exclusiva de um município, né? Ou seja, um grupo de municípios, né, um consórcio de municípios, talvez possa ter uma força mais preponderante no trabalho dessas questões. Ítalo está retornando aí? Fala, Ítalo. Roqueiro, tá me ouvindo? Opa, tá, tudo certo. Vai lá, você estava falando do modal voltou, de transporte, né? Voltou sim. Opa, voltou? Desculpa. Esse é um outro problema que a gente tem aqui na nossa região, a internet que não tem qualidade. Sim. Telecomunicações, né, cara? Questões de telecomunicações. Voltou? Voltou sim. Eu estou ouvindo bem aqui. Acho que eu venho em outro local aqui. Então. Tá certo. Enquanto o Ítalo ajeita lá, a gente, né, continua aqui a sinalização de que é o seguinte, talvez o consórcio ele tenha um papel mais importante, né, do que o município lutar sozinho pela questão do transporte, né? Sobre a questão local, né, um transporte local, e aí sim, acho que talvez se a população conseguisse se organizar, né, e lutar pelo transporte local, eu acho que haveria a possibilidade, sim, da gente construir uma possibilidade muito boa de transporte local e aliviar a nossa população. Vou colocar o Ítalo aqui novamente, né? O Ítalo. Aí uma outra questão que o Ítalo abordou atrás, né, há pouco atrás, é a questão populacional, né? Ou seja, é a questão do aumento populacional, né? A gente tem que ter essa ideia de que o aumento populacional traz questões positivas, mas também traz questões negativas também para a gente, né? Ou seja, com o aumento populacional, você tem um aumento de violência, que é natural, ou seja, você tem um aumento de questões que envolvem o relacionamento humano, ou seja, a violência é uma delas, mas automaticamente você tem também a ampliação do comércio, né? Você tem um maior mercado consumidor para o comércio. Eu vou colocar o Ítalo aqui e ele
continua fazendo as suas ponderações. Valeu, galera. Fala aí, Ítalo. Aí, retornou. Voltei. Então, então é isso. Então você tem... é o que você acabou de falar mesmo, né? Não é só interesse do poder público. Esse interesse também da população, o interesse também do setor de comércio, né? O setor que emprega também, né? Você ter um transporte mais eficiente, tá? Você ter não só para os empresários da cidade, mas que essas pessoas consigam circular, né? Circular com qualidade, com segurança, com rapidez, né? Isso tudo leva uma revitalização do comércio local, né? Leva um fortalecimento do comércio local, leva um fortalecimento do próprio poder de compra do trabalhador. Desde o momento que você consiga ter trabalho, né? Desde o momento que você consiga manter o trabalho, né? Quando você não tem na sua cidade, você tem em outros lugares, você consegue também manter essa renda e assim manter também a circulação de mercadorias, de pessoas, de empregos, etc. e tal, né? Então, é uma questão a ser pensada por conta disso. Não é só as pessoas às vezes têm mania de falar, não, mas esse tipo de pensamento é para ajudar o pobre, né? O pessoal de esquerda só pensa em ajudar o pobre, né? Não pensa na empresa. Não, esse tipo de pensamento é justamente para você pensar também, né, não só no trabalhador, mas na sua condição de trabalho e na sua condição de geração de renda, tá? Para ele também. Okay? Então, tem que ser pensado, e não é sempre jogado um pouco para escanteio, levado mais para o lado, para ver para onde vai dar, né? O que vai dar. Não, entendi. Hein, Ítalo? A nossa região aqui, cara, né, dentro da região metropolitana, né, a nossa região compõe a região metropolitana, tanto Itaboraí, né, em parte, e Itanguá, né, são vistas como cidades dormitório, né, onde as pessoas vêm, dormem, e no amanhecer do dia as pessoas pegam um ônibus, né, e vai trabalhar no Rio de Janeiro, Niterói, né, São Gonçalo, ou seja, nos centros mais robustos, né. Há possibilidade da gente reverter isso em algum momento? Ou essa é uma função nossa dentro da região metropolitana e ponto final? Não há reversão dessas possibilidades? Com o atual esforço que se tem, né, dentro desse consórcio, né, dentro dessa política pública regional, eu não vejo tão cedo, tá, essa possibilidade. Tá? Não vejo, sinceramente. Para que isso aconteça, seria necessário realmente um esforço conjunto. Não é um prefeito que vai conseguir, não é um município que vai conseguir. Tá? Se fosse assim, Itaboraí com o Comperj teria conseguido. Né? O Comperj fez que veio e não veio, já foi embora e não conseguiu alavancar nada. Né? Porque acabou... nossa região aqui, ô Roqueiro, ela é muito boa. A nossa região aqui, a região leste metropolitana, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, principalmente esses 3 municípios, eles estão colocados geograficamente num ponto estratégico muito bom em relação a todo o estado do Rio de Janeiro. Tá? Por que eu digo isso? O que é gerado nessa região aqui, se fosse trabalhado de uma forma séria, se fosse trabalhado de uma forma com pensamento não de governo, mas de Estado, nossa região aqui seria muito privilegiada. Por quê? Nós estamos a pelo menos 2 horas da região oceânica, nós estamos a pelo menos 2 horas da região serrana, nós estamos a 2 horas da Baixada Fluminense, nós estamos a 2 horas do Rio de Janeiro. Então nós estamos em um ponto onde nós conseguimos nos deslocar muito rapidamente, muito facilmente para qualquer ponto dessa nossa região aqui, né? O cara na Baixada Fluminense, um pequeno empresário da Baixada Fluminense, para ele chegar até a região dos lagos, ele vai demorar
bastante tempo. O custo dele vai ser muito grande. O cara da região serrana, para levar os seus produtos lá para o centro do Rio, né, para a Zona Sul, é bem distante. Agora, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, não. A gente não está em lugar nenhum, mas está no meio de tudo. Tá? O que é essa nossa região aqui? Não é nada, a gente nós não somos região serrana, nós não temos as características da região serrana, nós não temos características da Baixada Fluminense, nós não somos o Rio de Janeiro e nós não somos também a região dos lagos. Mas a gente está no meio disso tudo. Então, se fosse trabalhada essa questão e percebessem isso, que a gente está, como eu falei, a 2 horas de qualquer lugar da região aqui, dessa região nossa aqui, poderia ser um grande boom para a nossa região. Mas, infelizmente, a gente continua concentrando tudo na capital, né, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, né, que são aí os nossos satélites. Né, e a gente continua só ali orbitando esses municípios, né, ou essas regiões. Não, com certeza. O planejamento estratégico, né, o Ítalo, né, se você tivesse a união de um raciocínio, acho que é regional mesmo, né, cara? Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, se a gente pudesse sincronizar as ideias, né, cara, em políticas públicas, né, eu acho que haveria a possibilidade de a gente dinamizar, né, cara, a região, né, cara? Atrair porque eu acho que o grande mote dos candidatos nesse momento é sobre atrair empresas. Se você reparar, cara, todos os candidatos sinalizam que vão atrair empresas, entendeu? Mas na hora que você pergunta como, né, cara, não há aquela expertise, né? Nós vamos reduzir impostos para que as empresas se instalem. Pô, vai reduzir imposto, cara? Se a cidade sobrevive de arrecadação, você não vai arrecadar? Não, tá certo que os empregos que são gerados, né, cara, e a atividade do comércio, você acaba, né, conseguindo o retorno desse investimento, né, cara, dessa proposta. Mas por que motivo, cara, né, um empresário vai se instalar, por exemplo, aqui em Tanguá, e não vai se instalar em Itaboraí, onde você tem um mercado consumidor maior, onde você tem uma estrutura, uma infraestrutura, fazer com que a nossa região ela tivesse uma outra característica. Você não acha, cara? Sim. Seria primordial, né? Eu acho que quando eu falei, quando conseguirem despertar justamente para essa questão, você chamar a atenção das empresas não somente para a diminuição de impostos, mas como a gente está um ponto estratégico, né, no estado do Rio de Janeiro, acho que a gente consegue atrair mais gente, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa prestadora de serviços, tá? E a gente gosta de trabalhar aqui em Itaboraí por causa disso. Se a gente tivesse que ir para outro município, eu acho que ficaria um pouco ruim, tá? Porque a gente fala, a nossa prestação de serviços, a gente presta em qualquer lugar dessa região que eu falei para você. Por quê? Porque a gente está 2 horas, no máximo, de qualquer uma delas. Se eu for para Niterói, eu vou rápido. Se eu for para o Rio, eu vou rápido. Se eu for para a Baixada, eu vou rápido. Se eu for para a região serrana, eu vou rápido. Se eu for para a região dos lagos, eu vou rápido. É o mesmo tempo médio que eu vou levar para a região dos lagos, eu vou levar para a região serrana, vou levar para a Baixada Fluminense. Então, se o empresário prestar atenção nisso, que ele, estando num local onde ele tem um acesso rápido para qualquer outro, ele não precisa focar somente naquele nicho ali pequeno que ele tem da região. Ele pode fazer como a gente pensa. A gente consegue atender o nicho de toda essa região. Né? Então, por que não transformar esse tipo de pensamento num pensamento para atrair as empresas para a nossa região? É óbvio, depende só disso? Não, você também tem que ter uma
alguma forma de você chegar nesses lugares, né? Você tem hoje o arco metropolitano que poderia facilitar e está abandonado, né? Você tem a estrada que pega aqui em Manilha e vai para Guapimirim, que faz parte do arco metropolitano, que já está em obra há trocentos anos e não fica pronto, né? E aquilo ali poderia facilitar e muito, encurtar e muito o tempo de chegada até a Baixada Fluminense, tá? Ou até mesmo na região serrana, dependendo por onde você for. E tá ali também aquele negócio ali abandonado, né? Então é um esforço que os municípios deveriam fazer também para mostrar que não é só esse arco metropolitano chegando em Manilha não vai beneficiar só Itaboraí. Ele vai ajudar a escoar os produtos e os serviços de Tanguá, de Rio Bonito, né, de São Gonçalo. Não é uma coisa municipal. Ele vai ajudar em questão regional, né? Então tem que ter um esforço conjunto dos administradores públicos. Tá certo, Ítalo. Eu vou dar uma lida aqui, Ítalo, nos comentários aqui, né? Tem alguns aqui. A Daiane Isabel, boa noite, companheiros. A Thaís Alves, né? A Daiane Isabel, que é a presidente do PT aqui em Tanguá, né? A Thaís Alves, boa noite a todos. Ótimo debate acerca do desgoverno. Ela pegou aquela sua fala lá sobre o desgoverno Bolsonaro. A Borboleta Fontes, que é a Regina Fontes, né? Ela dá uma boa noite aqui para gente. A Priscila Nascimento também, boa noite. A Regina Fontes coloca aqui, ó, aumentou também a formação de pequenas comunidades. Eu acho que ela se refere ao aumento populacional, né, com a sinalização do Copérg, né? Ela fala aqui também, mas muitas especulações foram feitas com terrenos de famílias de tradição política, que venderam por preços exorbitantes e ganharam muito, né? Ela faz essa observação aqui. Você quer comentar? Quer fazer algum comentário? Sim. Como sempre, a parcela mais pobre, né? Elas são as que mais acabam sendo prejudicadas quando há algum problema, né? E no Compest foi a mesma coisa. Quem tinha que ganhar dinheiro, ganhou, né? Como ela disse, seja com especulação, seja com prestação de serviço, seja lá com o que for. Quem tinha que ganhar dinheiro, ganhou e muito dinheiro, tá? Agora, aquelas famílias que vieram para Itaboraí, né, na esperança de conseguir um emprego, sem ter uma renda, né, que conseguisse se manter, sem conseguir comprar uma casa, né, e aí, vão fazer o quê? Vão justamente para essas periferias, tá? Porque o cara que ele trabalha como engenheiro, seja lá o que for, né, não deu certo em Itaboraí, ele vai pegar as coisas deles e vai embora, vai voltar lá para o estado dele, né, de origem, etc e tal. Mas o pessoal que veio para Itaboraí, uma mão na frente e outra atrás, esperando ter algum emprego aqui, e se deparou com um problema que foi deixado, ele não consegue retornar. Então é justamente essa parcela da população que é a mais prejudicada. Tá? Como sempre, né, a gente está passando pela pandemia e quem está sendo mais prejudicado é justamente essa parcela, a mais pobre, né, que mais necessita de apoio por parte do Estado e, infelizmente, não consegue. Né? Então, esse inchaço nas periferias é justamente por causa disso. Como é que eu vou conseguir retornar para o meu estado ou para o meu município, né, se eu não tenho condição? E aí, se eu não tenho condição e o emprego todo que havia na cidade acabou, para onde é que eu vou? Eu vou ter que acabar indo para a periferia, cada vez mais para a periferia, né? Cada vez mais locais que estejam, que não sejam atendidos, né, pelos serviços básicos, né? E aí ocorre essa questão do inchaço dessas comunidades. Né? Isso aí também salta aos olhos. Não, tá certo. Ela ainda coloca aqui, ó, criaram programas sociais, projetos de infraestrutura e muito mais, desviando as verbas, inclusive de projetos ecológicos, né? Ela faz essa sinalização aqui. O Luiz Otávio, boa noite, amigos. Semana que vem estou de volta. Sempre em busca de um bom papo. Luiz Otávio é o que divide aqui o
o espaço aqui com a gente aqui, né? Em prol do maior ganho. Né? O Tiago Lopes, é pré-candidato aqui também em Tanguá, de vereador, boa noite. O Luiz Otávio faz um apontamento aqui, o seguinte, muito boa a colocação do Ítalo, em termos logísticos. Temos uma localização privilegiada para grandes e médias empresas. Né? Isso pode ser até um atrativo, né, Ítalo? Eu não sei... Tem que ser, né? Tem que ser o atrativo, Tem que ter. Isso, eu acho que isso aí deveria ser a menina dos olhos da nossa região. O quão estrategicamente bem colocados nossos municípios estão para atender as outras regiões do estado. Esse foco aí, eu acho que é primordial para o desenvolvimento da nossa região. Não, tá certo. O Fabrício Nasoli, ele dá boa noite aqui. O Fabrício também é pré-candidato também a vereador aqui em Tanguá. E o Luiz faz uma outra colocação aqui e falou assim, ó, não é à toa que Tanguá já recebeu 2 grandes empreendimentos federais no passado recente, a Cibram e a Embratel. Né? Não foi à toa que a Embratel está localizada aqui, né? E a Cibram também, se eu não me engano, foi uma das maiores empresas de produção de medicamentos, né, da América Latina, se eu não me engano. Cara. Foi um protagonista da América Latina. Né? Ítalo, vamos mudar aqui um pouquinho a prosa aqui, cara. Eu sempre acompanho lá as suas postagens lá no Facebook, né, os debates que você trava lá. Muito reverência até, cara. Pô, acho que é didática a sua reverência lá nos debates. Lá é muito didático, cara. Né? Pra você ter uma ideia, eu já usei até os seus comentários lá em aulas, cara, para você ter uma ideia. Entendeu? Que bom. Para poder mostrar para a galera, né, que o contraditório, né, como se colocar dentro do contraditório de uma maneira tranquila. E muito das questões que você trabalha lá, cara, é rebatendo e combatendo as fake news, né, cara? Fake news, Ítalo, é uma questão de desinformação ou uma questão mesmo de caráter mesmo da pessoa saber que a informação é falsa e colocar, cara? O que você pensa, cara? Tem as duas coisas. Tem dois grupos. Tem 2 grupos, tá? Com certeza tem 2 grupos. Tem o grupo que sabe que aquilo ali é mentira, sabe que aquilo ali é invenção da mais louca possível, mas faz, porque ele sabe que vai ter gente que vai acreditar. Sabe que está agindo de má fé, mas sabe que, infelizmente, as pessoas, de certa forma, quase que se obrigam a acreditar em certas afirmações, tá? Para afirmar o seu ponto de vista. Tá? Então, existem os 2 casos. Tá? E, às vezes, é bem fácil você identificar quem faz o quê. Tá? Geralmente, quem sabe que é mentira é porque tem interesse político eleitoreiro, não é eleitoral, é eleitoreiro, por trás da fake news. Tá? E a pessoa que segue aquela fake news ali de forma orgânica, né, infelizmente ela está sendo atraída por um discurso falso e fácil de engolir. Né? Porque é muito fácil você criar uma história que seja faz carinho nos seus ouvidos, tá? Porque é o que você quer acreditar, do que você ouvir uma verdade dura. Né? Como agora, recentemente, agora rolou a questão da meia entrada, né? Essa semana agora teve essa questão de acabar com a meia entrada, né? E aí, a galera que quer criar essas fake news e que trabalha e que se elege através das fake news, tá colocando aí direto aí que a meia entrada é boa porque a meia entrada onera quem paga a inteira, que é cobrado o valor que deixa de ser cobrado na meia é cobrado na inteira. Aí eu pergunto para a pessoa mas vem cá, você acredita realmente que se a meia entrada deixar de existir, os grandes eventos vão baixar
o preço da entrada? Pô, cara. Não, acho que não vai baixar não, porque o Opa, Opa, voltou. voltamos. Aí fica nessa questão. Vai baixar? Não vai baixar. Não Então, vai. para que acabar? Você só vai tirar o direito de quem tem direito à meia e não vai dar desconto para ninguém. Exatamente. Não, mas o empresariado, se quiser, ele faz. Não, peraí. E a cobrança da bagagem? Né? Foi espalhado aí. Não, se tiver cobrança, as passagens aéreas vão baixar. A cobrança está aí e o desconto na passagem não veio. Aí, quando você coloca isso, a pessoa te chama né, na cabeça dela tá te xingando, né? Sei lá, de comunista, de esquerdista, disso, daquilo, né? Mas você está mostrando para ela um fato. Mas ela prefere acreditar naquela mentira doce aos ouvidos dela, que ela quer acreditar em um estado mínimo que só a prejudica, né? Do que escutar uma verdade, um fato, de que não baixa preço. Então, é difícil. E é difícil, é dar murro em ponta de faca. Dar murro em ponta de faca. Não, eu imagino, cara. Assim, você lembra assim de alguma questão que você teve que rebater assim que é absurda, cara? De alguma fake news, de algum comentário assim que você achou absurda? Não, isso aí é semanal, né? Lembrar como você faz. E na semana tal, qual foi? A gente tem uma recente que dá até vergonha de falar uma coisa dessa, né? É você continuar falando sobre questão de cloroquina. E cloroquina dá certo. Cara, se desse certo, já teria dado certo no Brasil. A gente está com 1.000 mortes por dia. 1.000 mortes por dia há 2 meses. 2 meses. Quando a gente chegou a um patamar de 1.000 mortes por dia na Itália, na Espanha, a gente ficou horrorizado, né? Só que essa quantidade de mortes logo baixou, né? A gente que no Brasil está com 1.000 mortos por dia há 2 meses, 2 meses e meio, e não baixa essa curva. E a galera continua discutindo sobre cloroquina. Caramba, se fosse um troço tão fácil assim, a gente não teria já acabado com o problema? Não é só da cloroquina? Por que continua então? A pessoa que defende cloroquina, ela não consegue me explicar isso. Por que continua? A cloroquina não é vendida em farmácia para qualquer um? Não, por que não acaba com o problema? Se está lá disponível. É porque não acaba com o problema. Né? E a gente está falando isso quase que toda semana, quase que todo dia. E aí você fala isso, mostrando que existe estudo clínico da OMS, em Cambridge, em Oxford, na UFRJ, e todo mundo é comunista. As universidades privadas são comunistas, porque comprovam que não tem eficácia. Né? E aí você vê o Messias como se estivesse no Rei Leão levantando a cloroquina, fazendo a saudação à cloroquina. Aí volta aquele assunto que a gente estava falando lá no início, né? O cara, ele cria essas sandices para desviar o foco. A esquerda eu estou batendo no peito que somos nós. Aí a esquerda fica falando nessa porcaria dele levantando lá a cloroquina, lá saudando a cloroquina, e esquece de falar pro pessoal, gente, está morrendo 1.000 pessoas por dia há mais de 2 meses. Então não existe negócio de cloroquina. Esquece cloroquina, porque se tivesse dando certo, a gente não estaria com 1.000 mortos por dia há 2 meses. Né? E aí a gente fica dando um murro em ponta de faca explicando isso pro pessoal. Não, tá certo, Ito. Colocamos uma questão aqui para você, cara, já que o que permeia nossa formação é a educação, cara.
Educação, Ítalo, na sua visão, cara, ela é a solução, cara? Só a educação resolve, cara? Porque, assim, às vezes, cara, eu vejo, assim, que é um peso enorme. Parece que a mudança, né? Todas as mudanças estão na educação, cara. Né? E, na verdade, de certo modo, estão, né, no processo educacional. Mas os profissionais da educação, cara, são extremamente pouco valorizados, cara, em todos os sentidos, entendeu? Agora, como você botar um peso em cima dos profissionais de educação, cara, sendo que a valorização é mínima, é zero, cara, entendeu? É. Nesse sentido, como que resolve, cara? Educação resolve? A solução é essa mesmo? Educação resolve. Educação resolve, né? Mas, se não me engano, o Darcy Ribeiro que falava, né, que não existe crise na educação, né? É um projeto, é um É, projeto. Você não gerar uma educação de qualidade, né? É, eu não sei se você deve lembrar, na década de 80, quando eu estudava em escola pública, eu sempre estudei em CIEP, tá? Estudei no CIEP 400, CIEP 029, José de Castro, até a quarta série, depois fui para o CIEP 400 até o terceiro ano do segundo grau, né? Então sempre estudei em CIEP. E quando eu estudava em CIEP, a realidade que a gente tinha no ensino público e a realidade que a gente tinha no ensino particular eram bem diferentes do que tem hoje, tá? O que acontecia é o seguinte, você colocava o aluno no CIEP. CIEP que é um projeto de Darcy Ribeiro, né? Eu, novamente falar nele, né? Até termina, não, Darcy Ribeiro, eu vejo saudosistas, né, falando de Darcy Ribeiro, saudosista do governo militar, falando de Darcy Ribeiro, né, que é o cara que tinha um projeto no CIEP que era maravilhoso, coisa e tal. Aí eu tenho que lembrar, ó, realmente, o projeto dele era maravilhoso, mas ele foi exilado pelo governo militar. Então não adianta você bater palmo pago para Darcy Ribeiro sem lembrar que ele teve que sair do Brasil por causa do governo militar, né? é Então vale a verdade. pena, né, retornar um pouquinho na história aí. Então, quando eu estudava na escola pública, o aluno ele repetia uma vez na escola pública, repetia duas. Na terceira, o pai tirava da escola pública e colocava na escola particular. Quando eu falo isso para meus alunos, né, os meus alunos agora mais novos, eles ficam de boca aberta, né, que a gente chamava de escola particular de papai pagou, filho passou, né? Pelo menos lá onde eu morava, lá em São João de Meriti, a gente falava isso. Eu ia lá, foi pro papai pagou, filho passou. Que o cara não conseguia passar na escola pública Sim. e acabava indo para a escola particular para poder passar de ano, para poder não ser reprovado. Só que a lógica foi sendo alterada de uma certa forma, que foi criada até a aprovação automática, né? Para o aluno poder ser aprovado direto, etc. e tal. Essa lógica foi alterada com o passar do tempo, tá? E isso de precarizar a educação, de precarizar os professores, vai de encontro justamente você não deixar essa população mais pobre ter uma qualidade de entendimento, para ele não ser deixado. Quando a população ela é bem instruída, quando a população ela é esclarecida, ela não se deixa levar por essas fake news que a gente estava comentando agora. Você ter o que é. Eu escrevi um texto uma vez, quando eu ainda escrevia no meu blog, chamado. Quando estava em voga, né, a questão da escola sem partido. Né? Falei, a escola sem partido ou a escola sem senso crítico? Porque Exatamente. você criar uma escola, no molde que se queria fazer da escola sem partido, é você tirar o senso crítico do aluno. Você retira esse senso crítico do aluno, não deixa ele pensar. Ele vai virar um apertador de parafusos. Ele vai virar uma máquina somente para produção.
Ele não vai olhar e vai questionar, poxa, peraí, por que eu estou sendo explorado? O que é essa tal de mais-valia? Quando o cara é alienado da sua força de trabalho, quando ele deixa de questionar isso, só quem está sendo favorecido é o grande empresário, que vai puxar tudo dele, o máximo que pode dele. E ele não vai nem notar. Por quê? Porque vai ser incutido na cabeça dele, que aí também é uma outra fake news, a meritocracia. Se eu conseguir chegar aqui, você consegue também. Só que, aí dá exemplo do Silvio Santos, o cara era camelô. Porra, mas vem cá, quantos camelôs você conhece que vira dono de um império desse? Exatamente. Ele é a regra ou é a exceção? E por que ele se tornou esse comunicador todo, dono de uma empresa? Né? Não sei se você lembra, mas durante o governo militar tinha a Semana do Presidente, que passava todo domingo no horário nobre no Silvio Santos. Não foi à toa que ele conseguiu isso? Foi por causa da meritocracia mesmo? Ou porque havia um interesse que ele chegasse ali para fazer um papel de ser um protagonista ufanista, né, do governo militar? A semana do presidente acabou com o Collor. Né? Pode, quem tiver dúvida aí, estiver assistindo a live, pode procurar aí no Google aí, você vai achar. Né? Então, o governo militar inteiro teve a semana do presidente. Quem queria saber onde o Médici estava durante a semana, meu amigo? Para que serve saber para um sujeito onde é que o Castelo Branco passou o final de semana dele? Não serve de nada. Né? Mas mesmo assim, ele chegou lá, né? Através da meritocracia. Entre aspas, meritocracia. Né? Então, a educação, a longo prazo, ela é a solução para tudo, sim. Tá? Questão de segurança. É óbvio que se você tiver uma educação de qualidade e a pessoa não precisar desandar para para um viés de marginalidade, ficar à margem da sociedade, porque ser marginal é você estar à margem da sociedade. Então, uma pessoa, para ela se tornar marginal, ela ficar à margem da sociedade e não inserida na sociedade, é porque ela não teve oportunidade para tal. Tá? Então, e essa oportunidade passa pela educação. Tá? Então, uma população instruída, ela vai saber os seus direitos. Ela vai saber que ela tem direito à educação. Ela vai saber que ela tem direito à saúde. Onde ela procurar os meios para ela ter o seu problema de saúde atendido. Como cobrar. Não olhar para um vereador, não olhar para um prefeito, não olhar para qualquer um agente público eleito como se fosse uma pessoa divina, mas sim uma pessoa que ela deve ser cobrada. Porque é uma pessoa eleita, ela não foi colocada ali para fazer o que ela quer. Nós vivemos uma democracia representativa, então a gente tem que eleger pessoas que nos representem, que estejam em consonância com os nossos anseios. Então não adianta nada eu colocar um cara lá que é mega empresário, etc e tal, né? Porque ele tem o olhar dele de empresário. Eu acho que a população, no momento que ela se educa e ela tem a consciência de que ela tem que colocar pares seus para governar, porque ele tem a sua mentalidade e ele quer fazer por você, aí a gente consegue também. Então, o meio político passa pela educação. Segurança, é óbvio que passa pela educação. A saúde passa pela educação. Então, a educação, a médio e longo prazo, ela é sim a resposta para tudo. Hoje, ela é a resposta para tudo? Não. Você tem, infelizmente, problemas sociais que demandam de ter um projeto de segurança forte. A gente tem uma marginalidade forte. Né? Muitas pessoas à margem da sociedade. Tá? Isso não quer dizer... Isso não estou... Antes que alguém fale aqui, eu não estou defendendo violência de Estado. Tá? Não estou defendendo violência de Estado, não, tá, gente? Muito pelo contrário.
Eu acho a ideia da política de subir morro e trocar tiro com bandido a mais burra possível. Tá? Seria a última coisa a ser pensada. Né? Porque é uma questão também de lógica. Às vezes eu acho que eu falo as coisas, são tão triviais que não merecem nem ser ditas, né? Mas às vezes a gente precisa ficar reforçando. Né? Por exemplo, o que é mais lógico a se fazer? O que é mais seguro a se fazer? Tanto para a população que está lá na favela, quanto para o policial, que também é trabalhador, que também está sendo explorado pelo Estado, que está servindo como massa de manobra na mão do Estado. O que é melhor para ele? Trabalhar com inteligência ou trabalhar com força? É óbvio que é trabalhar com inteligência. Né? O que adianta eu pegar uma quantidade de recursos enorme, como fuzil, helicóptero, caveirão, mais as vidas dos policiais e colocar em risco, subir o morro, aí pega 2, 3 fuzis, quando pega 5 faz uma festa danada, né? Nessa semana teve o cara foi num terreno e a polícia foi no terreno e quebrou um pé de maconha. Olha o quanto de recurso público foi gasto para quebrar um pé de maconha. Agora, para que tanto esforço você trabalhar no varejo? É muito mais lógico, é muito mais seguro para a sociedade, para as comunidades carentes e até para o policial, muito mais para o policial, trabalhar com inteligência. Né? Pegar aí 130 e poucos fuzis lá no condomínio onde o presidente morava. Né? Pegar meia tonelada de pasta base no helicóptero do senador. É muito mais eficaz esse tipo de trabalho do que ficar nessa política louca de cabrito, né, que é subir e descer morro dando tiro e tomando tiro. Né? No dia que aí volta a questão da educação. No dia que o policial se atentar que ele é tão povo quanto qualquer um, inclusive o professor que ele bate a mando do governador quando faz greve, ele vai falar, pô, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou reprimindo um professor que está pedindo por uma melhor educação? Que muitas das vezes o filho do policial trabalha na escola pública, estuda na escola pública, perdão. O policial, quando ele se fere, ele é atendido lá no HCPM, né, o Hospital Central da Polícia Militar, que também atende pelo SUS. Ou seja, o hospital que ele usa é o mesmo que a gente usa. Mas o governador não. O governador teve Covid. Ele se tratou em um hospital particular. Ele não foi para o SUS, que nem vai o policial, que nem vai o professor. Que nem vai o favelado. Entendeu? Então, passa pela educação tudo isso. Saúde, educação, segurança. Mas leva tempo. Não, tá certo, Ito, tá certo, cara. Foi importante essa sua explanação. Interessante para a gente poder raciocinar, né? Principalmente as pessoas que estão assistindo, que elas possam estar raciocinando. Ito, dentro disso tudo, né? A gente já está chegando já no finalzinho, né? Do nosso bate-papo aqui. Dentro disso tudo, assim, que a gente trabalhou, né? Que a gente viu até o momento, cara. Qual o papel, então, cara, nesse sentido, da população mais pobre? Ela tem que ter um papel, né? Tanto para executar em favor dessa estrutura, como também um papel para poder alterar essa estrutura. Qual é o papel da população mais pobre, cara? Eu li hoje uma frase, né? Foi até a Nájila, né? Fez faculdade com a gente. Ela postou que foi o seguinte: a única minoria perigosa são os ricos. Né? Eu achei essa frase muito legal. Né? Acho que vou até fazer uma camisa com essa frase, que eu achei muito maneira mesmo. Né? A única minoria perigosa são os ricos. Né? Porque a gente fala de minoria, né? A gente acaba segmentando a sociedade por essas minorias. Né? Só que essa sociedade que a gente segmenta, ela não é minoria. Ela é a base da pirâmide. Ela é a maioria. Né?
Então, o papel que essa população tem é o tamanho da população, ela é enorme. Né? Então, nós temos que ter essa consciência de unidade, tá? Quanto população, seja ela uma população municipal como a de Tanguá, né? Se pensar como pertencente ao município, eu acho isso muito importante, tá? Porque você, quando se sente pertencente a um lugar, você quer tratar melhor dele, tá? É diferente quando você não tem apreço pelo histórico pelo local, você destrata a história do local, você acaba negligenciando o seu município, o seu estado, seja lá o que for. Né? Então, o papel entre aspas, da minoria, que não é minoria, é um papel de protagonismo. Né? Nós somos protagonistas da economia. Não é o grande empresário que é o protagonista da economia. Aí, quando eu falei isso alguns meses atrás, né, quer dizer, quando eu sempre falo isso, né, e alguns meses atrás, isso se mostrou uma verdade, quando a gente teve o lockdown. E as pessoas ficaram... O grande empresário ficou desesperado, porque a produção parou. Opa, peraí, mas os liberais não falam que é o mercado que produz, que cria a riqueza? Cadê o mercado nessa hora? A população está em casa. Nós estamos em casa. Cadê o mercado produzindo? Não é o mercado que produz? Não. Se a população parar, o mercado para. Então, nós é que somos os geradores de riqueza, não o mercado. Isso aí é básico. Isso aí ficou muito... Essa pandemia foi muito didática nesse quesito. Foi muito didática. Né? Quando você teve a possibilidade real de mostrar, até para os liberais de carteira assinada, né? Porque tem muito liberal que diz que é capitalista e não tem capital, diz que é liberal, mas trabalha de carteira assinada, né? Que não é bem assim. O mercado não faz nada. Quem faz é o trabalhador. O grande empresário ele não faz nada. Quem faz é o trabalhador. Se não fosse assim, o empresário e o mercado não entrariam em polvorosa porque o trabalhador estava em casa. A coisa mais didática que teve nessa pandemia foi isso. Tá? E aí, cabe aos educadores mostrar isso para a população. Falou, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Cadê o mercado? Cadê o empresário que salva o mundo? Cadê o mercado que salva o mundo? Quem salva o mundo somos nós. Nós é que somos os protagonistas. E aí, a educação passa para mostrar isso. E a educação, né, desse escola sem partido é que quer anular essa ideia. Entendi. Não, tá certo, Ito. Então, meu camarada, a gente, né, já esgotou aqui já 1h15. Passa muito rápido, né, a gente trocando as ideias aqui. Né? Eu queria agradecer você, cara, né, pelo tempo, né, a paciência de ter aceitado aí o convite aí para vir trocar uma ideia. Queria que você pudesse estar antes, né? O que você está lendo? O que você está assistindo? Tem alguma dica de filme, de livro? Tem uma dica de série, tá? De série? Para quem quisesse, de série que eu estava assistindo. Gostei muito dessa série, gostaria de compartilhar com vocês. Né? O Conto da Aia. O Conto da Aia. Conto da Aia. Ele passa, se não me engano, na HBO, tem no Globoplay, e para quem é mais safo de internet, consegue achar na internet também. Tá? Eu, por exemplo, achei na internet. Eu assisti tudo na internet. Tá? E ele é bem interessante. Tá? Eu vou explicar, não vou dar spoiler, só vou explicar o contexto para vocês entenderem por que eu estou indicando o Conto da Aia. Tá? É um governo autoritário, teocrata, tá? E fascista, militarista e fascista. Ou seja, parece
parece muito com as ideias de um cara que a gente conhece. Entendeu? Loucura. Parece muito. Tem umas falas no seriado que me lembra muito um líder religioso, que a série ela fala que mulher não deve estudar. Mulher não deve nem ler, na verdade. Porque o instruído tem que ser o homem. E a gente no passado viu isso, um líder religioso falando isso. Quem está assistindo vai lembrar, né? Minhas filhas só estudaram só até o 2º grau, não fizeram faculdade. Por quê? Porque se o marido delas não tiverem feito faculdade também, eles vão ficar melindrados. Foi a fala do líder religioso. Não vou falar quem, né? Que loucura. Mas o cara, ele tem uma força universal, né? Vamos dizer assim. Dá uma dica. Captou a vossa mensagem. Então, esse cenário aí, você faz uns links muito quer dizer, muito legais não, muito muito assustadores com a nossa realidade atual. Eu assistia, eu tomava um soco assim que eu ficava, pô, caramba, eu não acredito que os caras estão fazendo isso. Porque se você vê a série, você vai ver que é o sonho de um serzinho, né, que gosta muito de laranja, que está no poder. Tá? Caramba. Teocrata, finge ser teocrata, finge que tem uma moral religiosa, né, que é toda baseada numa suposta religiosidade, mas é mentira. A religião, na verdade, ela é utilizada para o domínio, né? Então, quer dizer, parece, a gente vê isso, né? Armamentista, belicista, a gente também vê isso, né? Que isso? Subjuga as mulheres, né? A gente também vê isso. Então, que isso? Então, quem quiser assistir o Conto de Aia, assiste. Tem o livro também, tá? O Conto de Aia, para ser lido também. Eu já vi a série, mas agora quero ler o livro, que é mais completo, com certeza a história é mais completa. E indico, tá? Para tomar aí também alguns socos, né? Ficar meio deprimido às vezes, ficar com esperançoso em outras vezes. Não, tá certo. Ítalo, suas considerações finais aí, pra gente finalizar aqui, cara. Cara, primeiro, agradecer aí bastante aí pela oportunidade de estar falando com você, né, que a gente não se falava há muito tempo. Falando com vocês aí de Tanguá, né, poder estar somando alguma coisa, poder estar conversando alguma coisa, né, principalmente agora nesse período de pandemia que a gente está todo dentro de casa sem poder trocar uma ideia, né, pelo menos uma ideia virtual a gente consegue, né. Peço desculpas se em algumas vezes eu mantive aqui um monólogo, se eu falei demais, que eu falo muito, né? Acho que é problema de professor isso, né? O espaço aqui é esse mesmo, falar mesmo, fala mesmo. Se fosse mais uma pessoa, eu ficaria mais melindrado, deixaria outra pessoa falar mais. Mas você deixou, irmão, deixou falar. Tá certo. Tá? Agradecer aí a oportunidade e ficar à disposição aí para outras oportunidades aí também, a gente trocar essa ideia, tá? E aí, coloquei então, também aqui uma camisa especial. Aí, ó. De um lado aqui, FFP, o símbolo da FFP. Ah, tá certo, pô. Lá, cá, símbolo da geografia UR, Labgel. Tá certo. Essa daqui foi especial da ocasião. Valeu, meu grande. Tá, isso aí foi nossa casa, né, cara? Durante um bom tempo. Pô, vivemos situações lá sinistras, cara, lá no FFP. Mas foi muito bom, cara, né? Para vivência, assim. As partes eram as plenárias que tinham lá no auditório, né? Pô, cara. Um monte de aluno, aquele espaço quente. Agora todo mundo lá é Nutella, pô. Tem até ar-condicionado lá dentro, pô. Pô, agora caramba, tá tranquilo. Que isso. Caraca. Não tinha isso. É isso aí, Edu. Obrigado, meu camarada, pela paciência aí, por ter aceito o convite. Né? Com certeza você agregou muito aqui a nossa live, aqui, o nosso bate-papo, né?
Esse bate-papo ele vai ser transformado também em podcast, né? A gente vai estar também colocando no nosso canal lá de podcast e a gente vai estar colocando ele no nosso canal no YouTube também, né? Quem puder tá aí na descrição, é só seguir. E é isso, né? Esse foi mais um Papo Te Abraça, é um programa de formação política, né? Aqui do Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá. É um espaço também de discussão, de troca de ideias, né? Sempre em prol do desenvolvimento da sociedade, né? De algo mais justo, a busca de qualidade de vida, ou seja, de tudo aquilo que é bom, que seja bom para todos, né? Seja bom para todos. Queria agradecer você que esteve com a gente esse tempo aí, né? E dizer que na próxima semana, com certeza, às 19 horas, a gente vai estar aqui com mais uma pessoa ilustre, né? Como o Ítalo aí, para poder estar trocando ideia e contribuindo aqui com o nosso conhecimento e desenvolvimento de ideias. Grande abraço a todos aí. Até mais. Boa noite aí, gente.